boa tarde. Hoje, dia 10 de maio de 2019. Tá vencendo um monte de boleto hoje, hein? Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de fundo imobiliário, não de conta para pagar. Tem muita gente que está recebendo o salário também, aí o dia é bom, né? Bom mesmo é dia 15, quando cai rendimento de fundo imobiliário. Esse é o dia bom do mês de quem é investidor de fundo imobiliário. Muito boa tarde para você, programa Fundo Imobiliário ao vivo, no ar. Hoje eu vou bater um papo novamente com o Gustavo Bueno Garcia, analista aqui de fundos imobiliários da XP. E aí o papo, você sabe, vai muito além da análise ou do compra esse ou venda aquele, porque esse cara sabe muito de real estate, de economia, de fundo imobiliário e sempre deixa muito pra gente, muito mais do que simplesmente uma recomendação de compra e venda, que é boa, ajuda o investidor, mas essa é pontual, né? Agora o conhecimento não é perecível, por isso a gente aproveita para extrair as duas coisas, o que ele tem de melhor. Vou falar rapidinho dos fatos relevantes, trazer dois destaques e aí bater um papo com o Gustavo quanto antes. Fatos relevantes foram poucos, ó. Dia 6/5, Pátria Edifícios Corporativos, fundo imobiliário recentemente listado, é o PATC11, administrado pela Modal da TVM, anunciou a aquisição de 2 andares do edifício Sky Corporate, que fica na Vila Olímpia, aqui em São Paulo, capital. O valor de aquisição foi quase 50 milhões de reais, 596, quase 50,600. A realização do negócio ainda está sujeita à análise de condições precedentes, ou seja, aquela due diligence que a gente sempre fala. O pessoal desse fato relevante mudou o termo, mas é mais ou menos aquilo. Tem que ver toda a papelada, se está tudo certo, só depois é que vai lá e assina e paga de fato. Mas aí é a primeira aquisição de um fundo mais recente, ainda a se confirmar. No dia 8 de maio, o CSHG Recebíveis Imobiliários, que é o HGCR11, administrado lá pelo Credi, né, pela CSHG, aprovou a 5ª emissão de cotas e ela vai ser uma oferta restrita, né, instrução CVM 476. Então o valor total dessa emissão é de 158 milhões, arredondando aí. E como vai funcionar? Pô, Arthur, eu não sou investidor profissional, eu não posso participar? Pode, se você já é cotista do fundo, porque todos os cotistas vão receber o direito de preferência e aí quem quiser então vai receber direitos. Eu não encontrei a proporção exata do direito de preferência. Quem quiser exerce o seu direito e vai pagar 107,81 pelas novas cotas. Então se você é cotista, preste atenção, vai aparecer na sua custódia aquele HGCR 12, não se assuste, isso é um direito que você tem de comprar novas cotas a 107,81, se você quiser. Mas, então, se você quiser, você tem até dia 27/5 para fazer isso. Senão depois você abriu mão do seu direito de preferência. Aqueles que sobrarem, quase impossível todo mundo exercer, aqueles que sobrarem vão ser oferecidos ao mercado, mas aí só para investidores profissionais, porque é uma oferta pública com esforços restritos. Não vai ter negócio em bolsa, mas vai ser possível ceder os seus direitos. O que é isso? Eu tenho e não quero ou não posso exercê-los. Então você pode ceder para alguém, você pode vender para alguém. Normalmente isso é feito em bolsa, mas nesse caso não vai ser feito em bolsa, então procure a sua corretora ou procure a CSHG para entender os detalhes disso. Tá? Era muita coisa para condensar num fato relevante. Se você tem direitos e não vai exercer, procure a sua corretora ou CSHG para entender como fazer. Muito bem, eram esses os fatos relevantes, ó, destaques da semana. Já que a gente vai falar aqui com o Gustavo, eu trouxe novamente, já estamos em maio, chegando perto do meio do ano, deu uma atualizada no gráfico do IFIX e estamos novamente na máxima. E toda vez que está na máxima, as pessoas falam, nossa, está na máxima, está no pico, e agora? Não dá para comprar. Olha que interessante, o Gustavo esteve aqui a última vez em fevereiro. Estávamos na máxima quando ele esteve aqui. Olha aí, gostou, né? Dá trabalho fazer essas coisas, viu, Gustavo? E aí, em fevereiro, assista, eu perguntei para ele, aí, tá na máxima, e como é que faz? Dá para comprar? Ele falou, dá para comprar. Vamos perguntar isso hoje de novo para ele, né? Vamos ouvir a análise dele agora. Mas é interessante, o que eu quis trazer com essa brincadeira tá na máxima hoje, amanhã, sabe lá, pode subir muito mais e deixa de ser a máxima, assim como pode cair. Um dia vai cair o mercado, e aí quem fala o tempo todo, ó, tá na máxima, vai cair, tá na máxima, vai cair, um dia ele acerta, né? Mas a gente precisa fazer uma análise
um pouco mais aprofundada, que no fim das contas também pode estar errada, mas ouvir o analista, ouvir o cara que tem fundamentos para isso, né? E que estuda o mercado todo. Um último destaque, ontem a B3 divulgou uma pesquisa sensacional sobre o ecossistema do investidor brasileiro. Pesquisa essa gratuita, encontre no site da B3, recomendo a leitura completa, porque tem gente falando bobagem porque não leu a pesquisa. Então, pesquisou lá hábitos dos investidores brasileiros. E aí uma das partes, que é essa que eu estou trazendo no destaque, fala assim, você conhece um determinado produto financeiro? As pessoas respondem sim ou não. Pergunta seguinte para quem diz que sim, você investe neste produto financeiro? Então, o líder, como esperado, é a poupança, conhecido por 87% dos brasileiros e investido por 64% dos brasileiros. E aí, não em seguida, mas eu quis destacar esses 2 pontos. Sobre imóveis, 53% já ouviram falar dos imóveis como alternativa de investimentos e 10% destes que ouviram falar investem. E olha fundo imobiliário, 33% já ouviram falar, mas apenas 3% investem. Então temos muito trabalho pela frente, viu, Gustavo? Viu meus amigos Baroni, Nodi, quem mais? Eu fui começar a nomear, vou cometer injustiça de esquecer de alguns nomes, mas enfim, Clube FI, todo mundo que faz conteúdo de qualidade, temos muito trabalho pela frente. E recomendo realmente que você baixe e leia essa pesquisa, porque uma declaração lá do Fábio, diretor da B3, foi mal interpretada, eu não sei se pela imprensa ou por quem por quem não leu o relatório. Porque está muito claro que não vale a pena ficar simplesmente falando mal da poupança ou confrontando a poupança, porque é isso que está no imaginário das pessoas. Então a gente tem que trazer o investidor a partir da poupança e não simplesmente falando mal da poupança. Para quem se deu o trabalho de ler, e é assim que a gente critica, a gente lê primeiro para criticar depois, vai ver que a pesquisa está muito bem feita e que faz todo sentido essa afirmação. Tá? Agora, quem não leu, ou não critique ou se desculpe. Enfim, vamos focar no que interessa. 33% das pessoas ouviram falar de fundo imobiliário e só 3% investem. Então, eu quero continuar fazendo a minha parte, quero que você me ajude. Baixe o Guia de Investimento em Fundos Imobiliários, que é um conteúdo gratuito. E se você já leu, se você já conhece fundo imobiliário, ajude outras pessoas a conhecer. Então, baixe e compartilhe com a sua família, com seus amigos. Isso é um PDF gratuito para quem é leigo e ele já tem ali as suas primeiras dúvidas bem respondidas, tá? E para quem quiser, está aqui nesse endereço, nesse link que está na sua tela. E para quem quiser se aprofundar mesmo a ponto de falar, vou investir e vou investir tranquilo, conheça o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Esse curso é online, eu gravei aqui com o Infomoney Educação. Tem mais ou menos umas 9 horas de conteúdo. E aí sim é para sair tranquilo, investir entendendo o que está fazendo, encontrando os fundos que têm mais a ver com o seu perfil de investidor. Ok? Então conheça, veja aí e bata um papo comigo nas redes sociais, mande seus comentários, suas dúvidas. A rotina está difícil de responder, mas eu faço o possível para responder alguém de vez em quando e leio, na medida do possível eu leio todas. Legal. Eu já falei demais e agora eu quero falar com o Gustavo Bueno Garcia, analista head de análise de fundo imobiliário da XP, né? Isso, exatamente. Mais uma, né, Gustavo? Mais uma, sempre um prazer. Um parceiraço aqui, muito bom quando você vem, quem assiste também gosta muito, porque vende bem seu peixe, mas é verdade, viu? Não é só falar, compre o fundo ABCD e FGH11, mas você tem muita estrada aí nesse mercado e deixa muito conhecimento para todo mundo. É um prazer estar aqui, né? Sempre e poder conversar com você. Pô, tem tanta coisa que a gente quer passar, né, para o investidor final e que nem sempre a gente tem oportunidade. E assim, num mercado que realmente as pessoas não estão acostumadas, né, a investir, né? Muita gente fala de comprar imobiliário, de tá vendo um apartamento para investir, essas coisas e tal. Pouca gente usa informação a seu favor, pouca gente entende de praça, pouca gente entende de tipologias, né, de ativos. E pouca gente liga isso tudo com o cenário macro também, né? Aliás, já entrando um pouquinho no assunto que, enfim, eu gostaria de tratar aqui com você, muita gente tem me perguntado, Arthur, sobre esse negócio de o PIB
ele está saindo, né, dessa expectativa de 2,5 para 1,5, né, agora. E o que a gente acha que vai acontecer? Porque isso pode, enfim, né, a gente sabe que imobiliário tem uma correlação alta, né, com atividade. Então, qual que é a nossa cabeça para isso, assim? Então, até já fazendo um pouquinho desse gancho que eu queria colocar... É tão bom que ele mesmo pergunta, ele mesmo responde. Olha que maravilha. Me perguntaram muito. E eu queria muito tratar desse assunto, porque eu acho super importante. Claro, para o pessoal para o investidor ficar tranquilo, na verdade. A nossa cabeça funciona da seguinte maneira, e era assim desde o ano passado, tá? Quando tinha 2,5 de PIB, eu achava que estava bom, mas que estava forte. Qual que é o meu ponto? Imobiliário tem um ciclo de 2, 3 anos, 4 anos, né, para você poder construir e colocar de novo na praça. Para que diabos eu vou querer um novo um PIB de 3, 4 ou 5% nos próximos 2 anos? Não tem porquê. Não tem porquê eu trazer isso para o mercado. Porque isso gera pressões desnecessárias no curto prazo. O que eu quero ver é um mercado que cresce, se respeitando ali nos seus limites ao longo do tempo. Foi assim que os Estados Unidos cresceu a partir de 2008 e é assim que a gente acredita que a gente pode fazer hoje. Né? 4, 5 anos de crescimento bom, com valores subindo ao longo do tempo. Né? Então, quando a gente via 2,5, eu achava bom, um pouco forte, mas bom. Quando ele passou para 2, 1,5, isso assusta muita gente, mas eu queria deixar todo mundo tranquilo de que esse 1,5 ele ainda é bastante razoável para um imobiliário. Tá? Então, o que eu quero dizer, as principais praças continuam ficando cada vez mais sólidas, cada vez mais fortes, e nesse sentido delas estarem cada vez mais sólidas, cada vez mais fortes, esse investimento ele continua se desvinculando dos outros tipos de investimento, e aí é como você falou no negócio da poupança, você não vai confrontar, mas você vai deixar claro que fundo imobiliário é uma maneira que diversifica a sua carteira, melhorando ela. Né? Eu sou um grande fã das suas palestras, né? Quando você fala, comparando com outros tipos de investimento, e é verdade. Né? Quando você começa a colocar um pouquinho disso dentro da sua carteira, você só ganha. Então, o que eu quero dizer no negócio do PIB? O PIB é 1,5, ele garante uma taxa de desemprego acima da neutra, né? Que seria lá os 9,5, 10, né? Então ela vai estar lá na casa dos 12, 11,5, então é acima. Isso faz com que o spread entre a inflação e os juros, né, o tamanho dos juros e o tamanho da inflação seja cada vez menor, então a distância entre eles seja menor. E essa diferença ser menor é o que faz investimentos do tipo fundo imobiliário, por exemplo, como faz para ações, tá? Certo. Mas para fundo imobiliário que tem o equity, né, que tem o tijolo ali por trás, que tem a rentabilidade, que tem a margem ali por trás, crescer e melhorar de perspectiva daqui para frente. Né? O pessoal começa a voltar carteiras para ter um pouquinho mais de risco. Então, a maneira como esse cenário macroeconômico está desenhado hoje no relatório Focus do Banco Central é um cenário que a gente gosta. 4% de inflação, 6,5% de Selic e 1,5% de PIB. Tá? Não, a gente não desgosta disso. 1,5% é o quê? Quando ele bater 1, ou se é que vai bater 1 ou menos do que 1, é quando eu começo a me preocupar. Porque qualquer coisa negativa, isso impacta bastante o setor, assim como impacta a ação, assim como vai impactar ali o IMAB, né, o que é inflação mais de renda fixa, o que você quiser. Impacta tudo que tem risco Brasil envolvido, com certeza. Mas é algo que começa a me preocupar, porque aquele momento me lembra muito 2016, quando os proprietários, eles não pegavam inquilinos crescendo, era rouba-monte, né? Então o cara tirava um cara de um lugar para colocar no outro. Não é que, ele está crescendo, eu tenho um novo prédio, pego esse cara, coloco aqui, o outro que está crescendo, ele preenche tudo aquilo. Isso voltar a acontecer é muito, enfim, penaliza demais o mercado, né? Então assim, 1,5 eu ainda estou bastante confortável, até 1 eu fico bastante confortável, abaixo disso eu começo a me preocupar, tá? Então... Vê se eu entendi e consigo fazer um resumo. A gente já viu no passado, teve aquele ano de 7% de crescimento do PIB e tal. O sonho de todo mundo é ver crescer. Mas tem um certo tamanho que a gente comporta crescer. Se for muito, a gente não tem infra para crescer tudo isso. Exato. E aí, se o país cresce, se o PIB cresce muito, muito rápido, acaba pressionando muito a inflação, vai trazer juro para cima e isso é ruim para a economia, para fundo imobiliário, para imóvel e tudo mais. Para todas as classes de investimentos, inclusive, né? De todas as classes, exato. A sua leitura é que um crescimento de 1 a 1,5 mantém a maquininha funcionando, o motor funcionando, o PIB cresce, o desemprego vai diminuindo
sem pressionar a inflação a ponto de não precisar subir taxa de juros. Então a gente tem atividade econômica com juro baixo. É essa a leitura? É essa a leitura. E aí o que eu quero colocar é já ligar para a sua pergunta ali do começo. Então, eu comecei lá de trás, até me perguntando alguma coisa, mas e aí já trazendo o assunto, a gente está na máxima de mercado. Se eu acabei de falar que o PIB está subdimensionado, ele está lá entre 1,5, talvez ele chegue até a 1, né, na expectativa, ou no que seja no ano, que seja 1,5, e que eu estou falando que ele vai continuar crescendo, que isso continua diminuindo a taxa de vacância, continua aumentando o aluguel. O que eu estou querendo dizer? Esse não é um setor que é puramente renda fixa. Ele não é renda fixa, né? Não, ele é então, renda variável. Quando a Selic cai, né, via duration, né, via a correlação mesmo com outros investimentos, é óbvio que ele sobe, assim como tudo sobe. Fundo imobiliário subiu 10%, 15% só nessa toada de juros. Isso. Bolsa subiu 30%. Assim como ela caiu 30% lá em maio do ano passado e o IFIX caiu só 10%, caiu 12%. Né? Então, ele subiu, isso é verdade. Mas ele tende a continuar subindo. Por quê? E aí eu passo daquela explicação do macroeconômico, do grande, do PIB e tal, para o micro, que é muitas praças, a esse 1,5 de PIB, funcionam super bem. São Paulo é uma dessas praças. Funciona super bem para lajes corporativas, para logístico, para shopping center, entendeu? Então é uma praça que, a gente aposta muito. Quando eu olho para a minha carteira recomendada, por exemplo, o shopping center, tem poucos fundos que realmente compõem ela. Eu quero fundos grandes, diversificados, com bons gestores. Poxa, se a gente for falar de verdade os grandes, né, e tal, a gente vai ver, tem 3, né? O XP Malls, o HGBS e o VISC, né, o da 20. Então, assim, esse mercado ainda tem bastante a crescer, né? Mas assim, do ponto de vista micro, de novo, só trazendo, para algumas praças isso continua acontecendo. Qual é uma praça que, de novo, continua me preocupando? Rio de Janeiro. Né? Rio de Janeiro está melhorando? Está. Empregos em escritórios, por exemplo, eles voltam antes do que o resto dos empregos na cidade? Voltam, eles voltam antes, isso é verdade. Mas no Rio de Janeiro ele continua com 40% de vacância, ele continua com aqueles 39% de vacância que fere muitos empreendimentos. É aquele negócio, ou o proprietário baixa o sarrafo ou ele não loca. Né? E isso pode minar a rentabilidade de muitos fundos, né? Isso dos que já não estão completamente vazios, ou enfim, desse tipo. Então, o que eu quero dizer é, se você souber a praça que você está aplicando, já na tipologia, na qualidade dela, cara, você está bem. E é um setor que tende a crescer cada vez mais. Até trazendo isso para a nossa carteira, a maneira como a gente tem feito a nossa alocação hoje deixou de ser aquele negócio de renda e valor. Sim. Acabou. A gente não vê mais, não, eu quero só ganhar o dividendo, eu quero só o ganho de cota. Não é mais assim. O mercado mudou, as coisas equalizaram com essa queda da taxa de juros. Né? Com essa equalização, a gente falou, você tem que investir mesmo em performance. É lógico que, enfim, pouca gente gira a cota, e é verdade que alguns papéis realmente têm um dividendo maior. Então, da maneira como a gente faz, a gente imagina lá um investidor médio, né, da nossa base, e nesse investidor médio, a gente propõe uma carteira. A nossa carteira hoje ela tem 20% de CRI, então sempre diversificada, tá? Sim. De novo, diversificação acima de tudo. Então, né, se eu tenho renda fixa, eu tenho um pouquinho de fundo imobiliário, com certeza. Se eu tenho ação, eu tenho um pouquinho de fundo imobiliário, com certeza. Se eu tenho aquela conversa, mas dentro de fundo imobiliário, isso é uma coisa que eu friso muito. Também diversifica o seu portfólio de fundos. Também diversificado. Isso vai trazer mais valor para você, tá, no longo prazo. A nossa carteira é a prova disso. Rendimentos muito acima do IFIX, a volatilidade, um risco, né, muito parecido. Mas assim, só entrando de novo, a gente tem 20% em CRI, 22,5% em shopping, 22,5% em galpões logísticos, 30% em laje corporativa, todas elas especialmente em São Paulo, a praça aí, né, claramente. E finalmente, eu tento sempre brincar com coisas novas e eu tento sempre trazer um novo sabor ali, né? Porque a gente não é um fundo de fundos dentro da carteira, então a gente tenta sempre, né, instigar ali e falar, pessoal, tem uma abertura aqui, tem um espacinho aqui e mostrar, né? É um educativo, né? Esse é o principal mote da carteira. Então, hoje a gente tem 5% de outros, e nesse outros, por exemplo, no mês passado, a gente tinha colocado aquele HGRU,
que é o Renda Urbana. Hoje não é nada o fundo, né? Só o IBMEC lá no Rio, na Barra da Tijuca. Estão reformando o imóvel ainda. Tudo. Não, entregaram lá a nova área, tudo bem. É que assim, ele ainda não é nada, ele é só um empreendimento. Mas é um tipo de fundo que ele deve crescer muito. Né? Imagina que ele pode colocar mais escolas, ele pode colocar laboratório, ele pode colocar até, enfim, concessionária dentro da cidade, ele pode colocar. É coisa que vale pelo imóvel, né? Então, é uma jogada que deve crescer muito. Então, vale a pena o pessoal ter na carteira, eu coloco na carteira. Uma outra jogada super diferente agora, que foi meio até ousado, assim, a gente discutiu bastante antes de colocar na carteira, mas foi, não sei se você lembra aquele AEFI 11, que é o da Exapar, né, que é aquela história tal dos terrenos, né, eles conseguiram converter, a Rio Bravo trabalhou ali, né, eles converteram, e nessa conversão eles pegaram 2 faculdades, mas mais do que isso, eles estão trabalhando aquele fundo para ser um educacional. E aí você vai estudar sobre educacional, como é que funciona? Contratos longos, cap rates, né? Então rendimento bruto de investimento na casa dos 10 a 12, então isso num fundo que tem 1% de administração vai entre 9 e 10, algo que é muito superior ao que está no mercado, em empreendimentos bem localizados na cidade. Cara, isso tem um potencial bom, não é ruim. Se você acredita no gestor ali, uma jogada. No meio de uma diversidade, vamos dizer assim, fiquei com vacância nos imóveis. Sim, mas eles estão super bem localizados e eu dou uma virada neles se precisar. Sempre tem esse detalhe, né? Então a segunda geração é sempre importante. E porque essa segunda geração ela é difícil de ser feita, ela é difícil de ser remodelada, os contratos são de longo prazo, as faculdades geralmente querem ficar no mesmo ponto. Porque uma vez feito o ponto, você só roda, né? Enfim, é um negócio que ganha um fluxo por si só. Mas foi uma jogada que a gente decidiu fazer. Coloquei ali que hoje é o Rio Bravo Renda Educacional. Né? A gente colocou para dentro da carteira numa jogada que fosse diferente, entendeu? Então, assim, a ideia é sempre trazer coisas novas para o cliente, para o cara que está olhando o fundo imobiliário, e sempre focar nessa visão, que é a visão imobiliária antes de tudo. Né? A gente aqui tem tido um cuidado enorme, né? Enfim, olhando aí as colocações, né, que a XP tem feito aí no mercado, não só a asset, mas das outras assets e tudo que tem acontecido, sempre uma jogada imobiliária por trás, sempre esse upside de longo prazo procurando. Aquele fundamento que eu falei no começo, né? Você está olhando o mercado imobiliário, o mercado de fundo imobiliário, você tem uma equipe junto fazendo isso, e, né? Então, quando pode estar errado sempre, mas você se posiciona com um fundamento, né? É a isso que você se dedica, né? O ponto é lá na frente você continuar com aquele valor, né? Eu estava falando com um gestor de fundos outro dia e foi uma pergunta que eu ia te fazer já. Eu estava falando com um desses gestores de fundos outro dia e eu estava vendo as jogadas dele assim, uma jogada mais maluca que a outra, assim. Ele teve que me explicar boa parte da carteira, inclusive. E ele chegou uma hora assim, eu falei, cara, e pior que eu entendo, assim, porque se for para perder tudo, você, né, ele como fundo de fundos, em fundos menores, ele tem uma posição expressiva, então no limite ele vende a propriedade que está lá dentro, né? Ela não está alavancada, então o risco que ele tem em torno daquilo é muito menor. Então, quando ele entende aquilo e ele olha o investimento dele em torno daquilo, né, daquele patrimônio que já está lá dentro, ele entrar aqui embaixo ou entrar ali em cima ou saber o que está acontecendo é a grande jogada, né? E como o fundo imobiliário não tem alavancagem, isso você consegue fazer com maior perfeição, né? Aliás, por isso, inclusive, que o risco desse tipo de investimento é muito menor. Muito menor, também. exato. Então, assim, super interessante ver isso, né? O cara jogando isso com maestria lá no hardcore game ali e tal. E a gente conseguir fazer isso e tentar trazer para o cliente final, no final das contas, né? Com um pedacinho da carteira recomendada. Exato, né? Então, deixa eu te fazer 2 perguntas sobre tudo isso que você falou. Primeiro, fundos de fundos. Então, você falou, hoje eu enxergo, não vejo mais carteira renda, carteira valor, eu vejo uma coisa só. Significa que, inclusive para gerar renda, de vez em quando é preciso vender com lucro. Com certeza. Né? Eu falo o seguinte, assim, pega um fundo que está dando bastante lucro e que te parece acima do preço que deveria. Não é só porque subiu. Quer um exemplo? Subiu o que a gente quer. Fala. Um exemplo muito bom, e aí, desculpa interromper, mas que é o exemplo perfeito. Você falou, enquadrou, assim.
há semanas eu estava olhando lá o HGLG a 160 e eu lá com a minha cota target ali, né, coitadinha, 153, 154, talvez 155, mas mais do que isso eu olhava, você fala, cara, não dá. Na sua não análise dá. esse sim subiu demais. Ele tinha, né? o que aconteceu? Na sua análise estava mais caro do que o que era o seu objetivo. É um papel que não tinha mais como subir dali. Comprar ali é algo que tem uma simetria muito negativa, que pode ter. Certo. Com a emissão, né, que aparentemente vai ter, que foi aprovada, né, na AGE lá do pessoal, cara, o pessoal começou a vender desvaradamente, ele caiu lá para os 148, hoje ele começou a equilibrar nos 150 e poucos. Então, vou aproveitar o seu exemplo para complementar o que eu falava. Digamos, na sua análise era 153, ele estava a 160, ou seja, quem vendeu ganhou 7 de rendimento, ganhou 7 de adicional, né? Quanto que ele pagava de rendimento por cota? No final, o dividend yield analisado estava na casa entre 5,5 e 5,9. Não, em centavos por cota, você lembra? 75? 75 ainda. Ou seja, R$7 dividido por 75 dá uns 9 a 10 meses de rendimento que foi colocado no bolso, né? É isso, quando você fala para mim ganho e rendimento é a mesma coisa, é dinheiro. O dinheiro não vem carimbado se é da venda ou se é do rendimento, né? É só a gente compor de fato, tudo é resultado e tudo pode me levar a rendimento. Sim. Por que vender? Porque subiu? Não, a gente compra porque quer que suba. Porque me parece, ou parece ao analista da XP, ou parece ao investidor isoladamente, que subiu demais. E se subiu demais, uma hora cai, né? Então, o que eu ia te perguntar? Ter um pouco de fundo na carteira, caso eu não queira ou não saiba fazer essa análise, não me automatiza isso? Não que minha carteira devia ser só FOFs, tá? Mas o gestor ele não vai pensar duas vezes, ele vai vender a 160 e vai distribuir esse lucro como rendimento. Não é uma forma de ajudar a fazer esse giro? Eu defendo isso muito, tá, aqui na XP, quando na minha carteira, acho que no começo do ano, virada do ano, alguma coisa assim, eu deixei muito o RBRF na minha carteira, por exemplo. O RBRF que já estava precificado na época, tá? Ele já estava na cota PL, que já era minha cota target e tudo, mesmo assim eu deixei na carteira. Para mostrar para os cotistas, para mostrar, né, para o povo lá que vê a carteira, justamente isso. Falar, cara, isso daqui é ele transformando ganhos de capital para o teu bolso de um modo profissional, diversificado. Tem muita gente que quer ter um dinheiro em FII, mas não quer comprar 10. Compra 2. Compra um FOF, mais um papel que você gosta muito, um FOF e um CRI. Né? Tantas maneiras que esse cara vai usar para fazer dinheiro no mercado, né? E com jogadas tão distintas, né? Isso funciona perfeitamente, tá? Eu defendo isso veementemente. Dividend yield de FOF, pode ver, ele está bem acima das outras classes justamente porque ele está sempre girando. Né? Sempre girando. Bom, a outra pergunta é a seguinte, você falou do Rio de Janeiro, a situação ainda está difícil, embora o mercado de óleo e gás está acontecendo muita coisa que talvez a imprensa não tenha ainda se dado conta e anunciado. Mas está melhorando o óleo e gás. Mas o Rio de Janeiro não é só óleo e gás. Minha pergunta é a seguinte, tem muitos fundos que têm um pouco do portfólio no Rio de Janeiro. Quineia, por exemplo, Bicifund, o que mais? HGRE, né? E aí você fala, pô, o Rio de Janeiro eu não quero investir nesse momento. Significa que não dá para investir nesses fundos que tem um pezinho lá? Como que você analisa isso? Não tem nada a ver, tá? Então você tem que ver o que tem peso das coisas lá dentro de cada um desses fundos. O Quineia mesmo é um fundo de 3 bi quase 3 agora, bi, né? E acho que Rio de Janeiro é uns 15% lá dentro agora. E do que é que Rio de Janeiro, por exemplo, eles têm o Lagoa Corporate, que é um puta do empreendimento que nunca vai ver. Assim, talvez o aluguel não suba mais, talvez ele caia na margem, mas não é um empreendimento que vai ferir, entendeu? O fundo. O Botafogo é outro que, cara, é muito bom. Ele é pequenininho, eles trabalham muito bem. A Quineia, inclusive, tem uma equipe dedicada, exclusiva, de 4, 5 caras que só fazem esse fundo, entendeu? Então, assim, num caso desses, não tem como descartar. Você até pode ver, eu estava estudando isso hoje, a 150, que é o que está a cota, cara, está a 5,9 de dividend yield, entendeu? 5,9. Como que ele pode estar abaixo da Selic, entendeu?
Na verdade, o pessoal, todo mundo esperando que ele vai dar rendimentos acima da inflação, entendeu? Exato. Acabou, todo mundo apostando, né, que esse negócio está indexado, que ele é bom, que ele... E é, entendeu? Então a gente gosta demais, por exemplo, de um KNRI. Você comentou também, um que você acabou não falando, mas que sempre teve na nossa carteira também, o FFCI, Sim, da Rio Bravo. Renda Corporativa. Ele tem também, ele tem Rio de Janeiro. 2 lajes de 2 prédios diferentes. Aí você olha, cara, isso é muito pouco, entendeu? Dentro do potencial que tem o fundo. É um fundo que lá no começo do ano entregava, sei lá, 50 centavos por cota e que no final desse ano deve entregar lá os seus, sei lá, 90 centavos a cota, entendeu? Então é um fundo que, ele tinha que evoluir. Ele ia evoluir de uma maneira ou de outra. Então, essas coisas elas têm que ser pesadas com certeza. Não é porque você tem um detalhe ali que... O HGRE, eu acho muito pior ele ter aquela vacância na Chácara Santo Antônio, aqui de São Paulo, que em prédios antigos e tal, do que o fato de ele ter alguma abertura no Rio. Eu acho pior ele ter aquele empreendimento em Curitiba ou aquele outro em Porto Alegre do que ele ter um negócio. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim, é isso que eu queria, sabia que você ia dar essa iluminada para quem está assistindo, porque não existe o fundo imobiliário perfeito, tá certo? E se a gente ficar nessa busca de pelo melhor, isso é meio inócuo, né? Mas aí eu vejo qualidade num fundo, mas eu vi o Gustavo falando que o Rio de Janeiro não é um bom momento para investir. O que eu faço se o fundo tem um pouco no Rio de Janeiro? Bom, se é um pouco, não tem problema. Se é majoritariamente Rio de Janeiro, deveria evitar. E monoativo no Rio de Janeiro, evite. O monoativo ele depende muito do valor que está na tela, né? E aí depende do seu horizonte. Outro exemplo, eu estava analisando o Torre Real Mirante essa semana, inclusive. Cara, olhando lá na tela, você vê que você não vai comprar um prédio no Rio de Janeiro daquele porte, daquela maneira, por R$9 mil o metro quadrado, tá? Você não vai. Inclusive, eu não sei nem se o passeio corporate saiu por esse valor lá, acho que foi mais, acho que foi R$11 mil o metro quadrado, alguma coisa assim. Você não compra. Mas aí você vai fazer a conta de 3 anos, né, que é geralmente o que o pessoal carrega na posição aí nas carteiras. Cara, cadê o upside, entendeu? O upside é o cara alocar o empreendimento inteiro a R$90, R$85, talvez 80, com carência, com desconto, É difícil, entendeu? Então, assim, até na nossa cota target a gente colocou uma cota abaixo do que está na tela. Então, tá barato, você olha lá o tijolo mesmo, ok, mas o que mata a rentabilidade mesmo desse negócio é justamente, cara, o tempo. Demora muito para recuperar, entendeu? Sim. Agora, você pega um prédio desse e faz um puta de um trabalho rápido, não de 3 anos como que eu calculei, mas, sei lá, talvez de 6 meses, 1 ano, loca metade do prédio para um grande inquilino e depois faz o picado em valores maiores. Se isso fosse uma possibilidade, valeria super a pena. Hoje eu estou meio de seu intérprete aqui, sabe? Mais ou menos você está dizendo o seguinte, tem uma possibilidade de compra de vacância para quem tem dinheiro, pode esperar, não precisa da liquidez, porém, não é você que está fazendo a gestão da coisa, você não sabe o tempo que vai levar, mesmo que estivesse fazendo gestão, não sabe o tempo que vai levar para a sua tese se confirmar. A análise pode estar correta, mas o tempo nunca está na sua mão. E se demorar demais, acaba não valendo a pena carregar um fundo sem receber o rendimento. Olhando para trás, eu não acho que vai melhorar para frente, tá? Entendi. Então, assim, porque eu fiz as minhas premissas, eu coloquei lá, eu acho que não vale a pena, entendeu? Não a R$1.400 a cota. Talvez 1.300, talvez, batendo ali um break-even, 350, sei lá. Mas não vai passar muito disso, entendeu? A cota está muito certinha lá, está até um pouco pressionada na minha cabeça, entendeu? O ponto é esse, assim, você tem que entender de verdade o imobiliário, não tem jeito, sabe? O pessoal tem que estudar um pouquinho, entrar nesse universo e até nesse sentido que a gente estava falando lá da ferramenta lá para você. Sim. A gente está lançando aí a nova versão da nossa ferramenta. A primeira versão é aquele cara que você tenta fazer perfeito, né? Você tenta ter tudo, você tenta colocar o máximo, você tenta entregar tudo que você sabe para o cara. E o que eu percebi é que o que o pessoal queria não era bem isso, assim, não era essa independência de análise, mas era mais ter tudo de uma vez só, assim. Então, o que a gente fez? A gente deixou tudo muito mais simples, e aonde precisava ter que a gente precisava mostrar mais coisa, a gente escreveu mais.
Foi isso. Quem quiser saber mais, lê mais um pouquinho, que aí você vai saber mais do fundo. Mas assim, de novo, todas as informações estão lá. A gente fez uma primeira página só sobre fatos relevantes, já com a gente lá, mastigando a notícia, etc. Relatórios gerenciais, se teve alguma novidade, opiniões, tudo já com um link bonitinho. A gente deixou, assim, só atualizações. Nossas atualizações. O que a gente atualizou essa semana de comentários. Então tá tudo nessa primeira página. A segunda página a gente fez um resumo de como a gente vê esse mercado. Então muito ligado ao nosso relatório mensal. E aí falando por que a gente fala que é 20%, 30% de um, 40% do outro, etc. Já mostrando o rendimento da carteira ao longo do tempo frente aos pares, né? Eu falo muito de bolsa, falo muito de renda fixa e tal, tudo isso num gráfico legal. Você dá o play lá, ele vai mexendo, isso é bem legal. E tem uma terceira página, que é o relatório de cada um dos fundos. A gente simplificou isso completamente também, continua com as propriedades, continua com o mapa, bom. E a última página, que é o comparativo de fundos, a gente simplificou também. Devia ter uns 10, 15 gráficos, a gente reduziu para 1. E a tabela também diminuiu o número de colunas, deixamos só o essencial. Isso no relatório dinâmico? Isso no relatório dinâmico. Então, para quem ainda não conseguiu encontrar, uma vez dentro do site da corretora XP... Você tem em relatórios, você procura por relatório dinâmico, e esse relatório dinâmico vai estar lá o link. Certo. Na hora que você clica lá, pum, aparece na tela. Tem um buscador lá. Isso. Quando chega na parte de relatórios, tem um monte de relatório, mas se eu escrever relatório dinâmico, eu vou encontrar ele lá. Encontra ele lá, aí ele vem um link, e esse link é o que conecta diretamente com a gente. Então, se eu, por exemplo, de manhã fui lá, falei com algum gestor e senti ali que o negócio não está firme, eu quero mudar minha opinião, refiz minha opinião, à tarde está no relatório dinâmico, todo mundo vê. Assessor vê, cliente final vê. Você atualiza ele online. Sim, ele é online, ele é direto com a gente ali e, enfim, mudou. Então, enfim, a gente tenta passar pelos 80 fundos que a gente cobre a cada 2 meses, pelo menos, mas sempre que sai alguma coisa anterior, a gente atualiza também. E isso fora o acompanhamento desse relatório semanal que vai saindo nessas novidades aí na primeira página. Então, de novo, quando eu cheguei há um ano atrás agora, vou fazer um ano de XP em junho, há um ano atrás quando eu cheguei, muita gente reclamava que não dava para investir nesse mercado porque não tinha informação. Agora tem, hein? Não, acabou, porque realmente está tudo lá, e quem quiser saber, assim, tem tudo bem direcionadinho, assim. Aí o cara fica muito em dúvida porque ele não sabe operar em bolsa, né, geralmente. Então aí depende muito do assessor, né, ou da onde que ele está investindo, a corretora ir lá e ajudar o cara, né. Então, enfim, a própria XP tem N coisas que eles estão fazendo nesse sentido para ajudar, né, o cliente final. Mas assim, o grande ponto é as pessoas entenderem o que é esse veículo, como operar nele e entender todo o benefício que ele tem daqui para frente, né. Acho que, de novo, voltando na pergunta do Máximo, cara, a gente está começando a ver o que vai ser esse mercado, assim, com certeza. A vacância continua caindo. Um exemplo de alta de aluguel, HGJH, viu lá 20% numa revisão contratual. A gente vai começar a ver cada vez mais. É o ciclo que a gente sempre fala. Na semana passada veio o Eduardo Cardinali, lá da Newmark, que já mostrou virada de ciclo no mercado de São Paulo, né? E isso vai aos poucos e vai... Isso era algo que eu defendia em 2016, quando eu estava na Cushman, já fazendo projeção. Eu falei, gente, voltou. Já era, vocês não estão entendendo. Pode comprar. É que o cenário macro estava tão ruim, né? Estava tão desarranjado, a coisa estava tão se refazendo que não encaixava. Mas o mercado imobiliário em si, ele já está voltando desde 16. O Rio de Janeiro está arrastando, mas ele não vai ficar pior. Eu não falei aqui, ele pode vir. Ele pode talvez ser 50%. Não tem essa possibilidade. É 40% para baixo. Talvez seja 30% no final do ano, talvez não. Mas assim, ainda é muito, né? Mas é um retorno arrastado, mas é um retorno, entendeu? São Paulo não. São Paulo já está para baixo de 20%, já era. Putz. Isso aqui, porque é o seguinte, você fala, 18 ainda é muito alto, né, por exemplo. Mas, cara, quando você olha tudo fechando, você já joga lá em cima, as coisas já... O preço de locação já está, a maneira de... Já tem contrato subindo, você falou aí. É isso, é devagar, o ritmo é diferente do ritmo da Bolsa, é economia real, é paulatino, tem idas e vindas,
Você vê o governo, as expectativas eram enormes no começo, depois uma coisa é falar, outra coisa é entregar, mas devagar as coisas vão se azeitando, vão acontecendo. E né? esse é a melhor maneira para imobiliário, tá? De novo, eu não canso de colocar isso, que é esse crescimento encaixado de longo prazo. Foi assim que os Estados Unidos transformou uma indústria de 300 bi de dólar em 2008 para virar hoje o 1,1 tri que eles têm lá, entendeu? Aqui a gente está saindo de 40 bi, eu estou achando que em 3 anos talvez a gente bata aí, não sei, 150, por que não? Né? Ainda tem fundação para entrar, tem um monte de coisa para acontecer. Tem, estão entrando. Você vê esse monte de oferta 476 aí não é à toa, é para atender as fundações. Né? Talvez. A gente tem muito para fazer, tem muito o que fazer, mas ainda tem muito assunto para falar. Né? Você vai estar sempre por aqui e é sempre muito bem-vindo, porque quem assiste recebe muito valor lá do outro lado. Né? Eu estou sempre à disposição. Valeu por mais essa. Obrigadão. Obrigado, Arthur. E logo, logo a gente se fala novamente. Parabéns, parabéns pelo trabalho. Para você, um grande abraço, um bom fim de semana. A gente se vê na próxima sexta-feira. Até lá!